Olá a todos, vamos começar agora a videoaula número 5 das dicas sobre trompete e hoje nós vamos falar sobre vibração labial. É uma parte fundamental no aquecimento, na rotina, fundamentos de não só trompetistas, como trompistas, eufonistas, trombonistas, tubistas. É interessante, o termo buzzing vem da palavra inglesa, vem de um verbo na verdade que é buzz, que significa zunir. Mas nós temos uma palavra em português para buzzing, só que a gente raramente utiliza, vibração labial. Antes de mais nada, para falarmos de vibração labial ou vibração com o bocal, que será o assunto da próxima aula, que sucederá a esta, é interessante falarmos um pouco de emissão. Eu vou reservar uma videoaula só para falar de emissão. Eu penso na emissão como uma junção de três coisas: vibração labial, ataque e coluna de ar. Movimentação da coluna de ar, para ser mais específico. Quando eu falo de vibração labial, é simplesmente ativar o som, fazendo com que o lábio superior e o inferior se toquem. Desse jeito. Quando eu falo de ataque, eu me refiro ao golpe de língua, ao impacto que dá origem ao início da nota. E quando eu falo de coluna de ar, eu falo de constância na condução do ar. A junção dessas três coisas é, na minha opinião, emissão. E quando a gente fala de emissão, eu lembro muito da articulação PU. Eu vou ler esse pequeno texto aqui embaixo, vejam só. A articulação PU, ou qualquer articulação fonética que for escolhida, P, PA, PO, etc., traz o ar até os lábios. E isso quem disse não fui eu, foi James Stamp em Warm-Ups Etudes for Trumpet, na página 2. Exemplificando, o PU é como se fosse uma junção apenas da vibração labial e da coluna de ar, sem o ataque, sem esse elemento que está aqui no meio, né? Então o PU seria simplesmente vocês utilizarem o lábio superior e inferior como uma forma de ataque. Observe que para pronunciar o fonema P, justamente é pronunciado pelo impacto do lábio superior sobre o inferior. E essa questão do PU está muito relacionada, na minha opinião, à vibração com os lábios, o famoso buzzing. Gostaria de ler esses textos aqui para vocês. Os textos que não se encontram entre aspas são textos que eu mesmo escrevi e haverão algumas citações também, talvez não nessa página, mas na próxima página. As citações elas vão vir sempre entre aspas. A palavra buzzing provém do verbo em inglês to buzz, que significa zunir ou zumbir. No Brasil, entre os instrumentistas de metal, é popularmente conhecido como abelhinha. No caso de instrumentos da família das madeiras, que utilizam palhetas simples e duplas como clarinete, oboé, saxofone, fagote e outros, o som é produzido através da vibração destas palhetas. No caso dos instrumentos da família dos metais, o lábio do músico é que vibrarão, originando o som. O som produzido pelos lábios será amplificado pelo bocal, que por sua vez será amplificado pelo instrumento. Assim sendo, a qualidade sonora no instrumento dependerá muito da qualidade do som emitido pelos lábios. A prática do buzzing é recomendada sobretudo antes de praticar o instrumento. Quando vibra-se o lábio, estimula-se a irrigação sanguínea da musculatura labial. E quando o sangue transporta oxigênio ao músculo, esse se regenera, eliminando a sensação de cansaço. Alguns instrumentistas gostam de vibrar o lábio emitindo notas graves e com um mínimo de tensão dos lábios, no intuito de estimular a irrigação sanguínea e aliviar certas sensações de fadiga muscular. No caso de alguns trompetistas que não conseguem vibrar os lábios em uma tessitura aguda, é o meu caso, recomenda-se vibrar os lábios uma oitava abaixo do que estiver escrito nos exercícios. Mais para frente nos slides vocês vão ver alguns exercícios, tá ok? Quando eu falei aqui, olha, no penúltimo parágrafo de eliminar certas sensações de fadiga, vocês já devem ter percebido alguns trompetistas fazendo isso. Isso nada mais é que vibrar os lábios. E seria vibrar os lábios numa região bem grave.
Então, se eu tensionar levemente meus lábios, disso para isso, já obtenho uma vibração muito não, um pouco mais próxima da vibração que a gente usa para tocar o trompete. Inclusive, quando a gente pratica exercícios de vibração labial, a vibração utilizada no ato do buzzing é bem diferente do tipo de vibração que é utilizado para tocar o trompete. Bom, vou continuar lendo alguns textos para vocês. Esse texto eu extraí do trabalho do Renato Longo, que é um grande trompetista. Eu espero que todos vocês conheçam o Renato, e quem não conhece, busque informações sobre ele. Eu vou até deixar um link aqui na descrição do vídeo, falando um pouco de quem é o Renato Longo, a biografia dele, e vou deixar um link também desse trabalho acadêmico que ele fez para a conclusão da graduação dele. Vibração e musculatura labial. Sabemos que para se emitir um som em um instrumento de metal, devemos vibrar os lábios no bocal com a ajuda da coluna de ar. Para que essas vibrações ocorram, é necessária certa tensão. Para que haja esta tensão, será necessária a utilização dos músculos faciais. Para entendermos melhor, devemos lembrar da analogia que Philip Farkas, 1962, página 10, faz ao comparar os lábios com as cordas vocais. Ambos fazem parte do nosso corpo, músculo e carne. Ambos se contraem ou relaxam voluntariamente através de comandos emitidos pelo cérebro e também são acionados pela coluna de ar que passa entre si, emitindo um som. Através dessa comparação, entendemos por que tantos professores de metal dizem durante suas aulas para que seus alunos cantem. De certo modo, os músicos de metal cantam, substituindo as cordas vocais pelos lábios e usando o instrumento como amplificador. Quando a musculatura é usada de modo correto, a vibração dos lábios permitirá ao músico que toca de 3 a mais oitavas com facilidade. Renato Longo, a embocadura eficiente para o músico trompetista, página 10. Bom, depois dessa parte tão conceitual, né, tão acadêmica, falando de buzzing, óbvio que não poderíamos deixar de aliar a nossa boa e velha prática a todos esses conceitos. Por isso que eu selecionei aqui esses exercícios de buzzing, e vocês vão ver que eles estão escritos em 3 oitavas. Essa de cima pode ser feita pelos trompetistas, essa oitava do meio pode ser feita por eufonistas, trombonistas, e a de baixo por tubistas. E os trompistas podem fazer tanto essa em clave de sol quanto na clave de fá. Funciona bem, já que eles têm uma tessitura bem abrangente. O pequeno texto, eis um exemplo de exercício simples e confortável para iniciar uma rotina de estudos com o buzzing. Pode ser feito tanto com o bocal quanto com a vibração labial. Como estamos falando de vibração labial, eu vou fazer apenas com a vibração dos meus lábios, né? Apenas com o buzzing. Eu recomendo que vocês usem sempre um piano ou um afinador para gerar a referência da afinação. Eu costumo fazer todos esses exercícios na oitava do meio, como se eu fosse um trombonista. Agora eu vou fazer a linha de baixo. Vou tentar usar o cursor. Eu estou usando minha mão esquerda para tocar o piano. Vou tentar usar minha mão direita aqui para acompanhar o cursor, para que vocês vejam o exercício, né, à medida que eu vou executando. Respirem bem.
buzzing pode ser contraproducente se feito em excesso. Essas não são palavras minhas, são palavras do Michael Sachs no livro dele Daily Fundamentals for the Trumpet, Fundamentos Diários para o Trompete. E bom, aqui está um exemplo de exercício simples e confortável para iniciar uma rotina de estudos com o buzzing. Pode ser feito tanto com o bocal quanto com a vibração labial. E como eu disse anteriormente, nós faremos esse exercício com o bocal na próxima videoaula, ok? Se vocês gostaram dessa videoaula, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E assistam os demais vídeos do meu canal YouTube, tem vários vídeos de performances minhas, concertos em público, recitais. Espero que vocês gostem. Se inscrevam nesse canal do YouTube, cliquem no sininho, assim vocês vão ser sempre avisados quando eu postar um novo vídeo. Muito obrigado e até a próxima videoaula.